Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Lucas Conegundes e hoje eu venho trazer um novo jogo de RPG de cartas de baralho comum. Esse jogo ele se chama Ascension. Ele foi feito essencialmente para ser jogado de 2 a 4 jogadores. Mas como é de costume aqui no canal, eu vou falar sobre uma abordagem de jogo solo. Você precisa de 2 baralhos de cartas comuns. Um baralho será de monstros e o outro de heróis. Esse jogo ele simula aqueles jogos de dungeon, né, de masmorra. E ele é bem simples de jogar, ele tem regras bastante completas, é bem genial. Bom, então se você é novo no canal, se você ainda não é inscrito, clique em inscrever-se. Eu vou explicar as regras básicas do jogo e no próximo vídeo eu vou fazer um gameplay dele para você poder compreender todas as regras em prática. Então, como funcionam os baralhos? O primeiro baralho que a gente vai montar é o baralho de monstros. Eu vou escolher o baralho preto para poder fazer essa preparação. O ideal é que a cor dos baralhos seja diferenciada também para poder saber quais são os monstros e quais são os heróis. A primeira coisa que você precisa é separar as cartas reais, né? O valete, dama, rei e as. Então vamos separar aqui. Para esse jogo a gente não utiliza os as. Deixa eu separar aqui os 4 as. Eles não serão usados nesse primeiro jogo. Agora a gente divide os valetes, as damas e reis em montes separados. A próxima etapa é a montagem do baralho. Eu vou virar as cartas de cabeça para baixo aqui. Aí eu vou pegar um rei, coloco de cabeça para baixo. E aí vamos embaralhar primeiro aqui os números. Aí você coloca 3 cartas de números. Coloco uma dama, mais 3 cartas de números, coloco um valete, 3 cartas de número, coloco um rei, e assim em diante até acabarem todas as cartas. Pronto, a gente já tem o baralho de monstros. Ele foi distribuído dessa forma para que o jogo fique mais balanceado. Mas se você quiser, você pode embaralhar as cartas da sua maneira, ok? O recomendável é fazer dessa forma. Então a gente já tem o baralho de monstros e agora a gente vai falar sobre o baralho de heróis. Então a gente vai separar os naipes e dessa vez o as faz parte do baralho. As 4 classes do jogo são representadas por cada um dos naipes. O naipe de paus ele representa a classe de guerreiros. O naipe de copas simboliza os paladinos. O naipe de espadas representa os assassinos ou rogues, né? Ou ladrões. O naipe de ouros representa os magos. Cada jogador escolhe uma das classes para poder atuar. E como o jogo foi feito para 2 ou mais jogadores, eu vou escolher 2 classes e vou jogar com elas. Então, no caso, apenas para exemplificar, eu escolheria os guerreiros e assassinos, por exemplo. No entanto, o ideal para esse jogo é que você escolha naipes com cores diferentes para facilitar a memorização das regras, que eu vou explicar mais adiante. Então isso aqui seriam basicamente as cartas de cada uma das classes. Quando eu escolho os guerreiros, por exemplo, esse monte de cartas de paus, eu preciso escolher outro naipe que não será utilizado, obviamente, né? Outro naipe de cor oposta, no caso vermelho, para representar os pontos de vida. Então, por exemplo, se eu escolher
guerreiro, que seria o naipe de paus, eu posso escolher ouro, se eu não for utilizar, né, para ser os pontos de vida do meu guerreiro. Bom, próximo passo eu vou explicar como funciona as etapas do jogo, né, cada um dos turnos. Então, para exemplificar as regras, eu vou escolher os guerreiros e, como eu havia dito, as cartas de espadas que representam o assassino. E aí, respectivamente, coração vai ser os pontos de vida dos guerreiros. As cartas de naipe de ouro será ponto de vida dos assassinos. A primeira fase, você saca 4 cartas do baralho de monstros. Sempre você tem que ter 4 cartas, não pode ser nem menos nem mais. Vou arredar um pouco aqui que eu vou precisar de mais espaço. Agora você saca 3 cartas para cada herói. Depois de sacar as cartas dos heróis, você tem a opção de descarte. Você pode descartar uma carta para cada herói para que você fortaleça o seu baralho. Isso vai ficar mais claro mais para frente, mas basicamente seria assim: você pode descartar aquelas cartas de menor valor. Então, por exemplo, eu posso descartar o 3 e a pilha de descartes fica à esquerda do baralho de ataque. E eu vou descartar este outro 3 aqui. Daí se encerra a fase 1. A fase 2 é quando você ataca com os heróis. Você escolhe uma carta da sua mão. Aqui seria a minha mão do guerreiro, a mão do assassino. Você escolhe uma carta. Se o número for maior ou igual, você pode derrotar qualquer um dos monstros que estão posicionados na linha. Então, por exemplo, eu posso usar o As, que é o maior valor, para poder derrotar esse monstro de nível 3, ou o valete aqui, ou qualquer outra carta. Quando você utiliza uma carta de ataque, se o naipe for o mesmo, além de vencer, então eu vou usar essa carta. Eu descartei a minha carta e esse monstro foi derrotado, então vou colocar ele aqui. Quando você derrota um monstro com o mesmo naipe, você tem a opção de curar as feridas do baralho de pontos de vida, ou você pode tirar do jogo as cartas que você descartou anteriormente. Então, por exemplo, eu posso eliminar, eu posso destruir a carta de número 3 totalmente do meu jogo. Então, a consequência disso é que o meu baralho ele vai ficando cada vez mais forte quando eu elimino as cartas de menor valor. Então aqui, apenas para finalizar esse turno, eu posso atacar com o rei de espadas e vou atacar o valete. Com isso eu encerro a rodada dos heróis. Agora vem a próxima etapa, que seria o ataque dos monstros. Na vez dos monstros, funciona da seguinte maneira: os monstros de cor preta atacam os heróis de cor preta. Os monstros de cor vermelha atacam os heróis de cores vermelhas. Como eu escolhi 2 naipes de cor preta, eu tenho que decidir qual naipe de monstros vai atacar qual. Então, por exemplo, eu posso definir que todo naipe de ouros vai atacar o assassino e todo naipe de copas iria atacar o guerreiro. Cada monstro realiza um único ataque por turno. E aí eu tenho a opção de bloquear um ataque. Por exemplo, esse monstro, o nível 2, eu posso bloquear porque o meu As é maior ou igual a 2, né? No caso, ele é bem maior do que 2. Então eu posso optar por bloquear o ataque dele, ou se eu não quiser usar o As, que obviamente é a melhor carta que eu tenho, eu posso receber diretamente esse ataque. Cada ataque de monstro de número, eu perco 1 ponto de vida, que é uma carta que eu vou sacar do meu baralho de vida. Eu perdi 1 ponto de vida. Agora, o segundo monstro irá me atacar. E dessa vez eu vou bloquear apenas para demonstrar como se faz a regra. Se eu decidir bloquear, eu descarto a minha carta. E aí o monstro ele vem para a segunda linha, que é essa segunda linha de cartas aqui,
se chama linha de monstros não bloqueáveis. Se eu bloqueei ele uma vez, agora eu não posso mais bloquear esse monstro. Eu só posso tirar ele dali, obviamente destruindo a carta. Então assim finaliza o turno dos monstros. Por fim, esse processo de turnos, ele se reinicia. Então a gente saca mais cartas e não pode passar de 4 cartas, como havia dito anteriormente, e conta com cartas que estão nessa linha de não bloqueáveis. E para cada um dos heróis eu vou sacar mais 2 cartas até inteirar 3. Então aqui eu venho mais 1, 2, 3. Bom, galera, então é basicamente isso. Agora eu vou explicar sobre as habilidades de cada classe de guerreiros. Então eu vou juntar todas as cartas aqui, naipe por naipe. Cada classe do jogo tem uma habilidade especial. O guerreiro, ele tem uma habilidade que em inglês é Bloodlust. Como funciona? O guerreiro é a única classe de todas que pode utilizar as cartas de feridas, né? Aquelas cartas que eu descartei dos pontos de vida, para também poder atacar. Os paladinos têm habilidade especial de cura. Toda vez que ele ataca e consegue derrotar um inimigo, né, ele tem a opção de curar todas as cartas de ferida que estão na sua mão. A classe dos assassinos tem uma habilidade especial que é de assassinar. Escolhe 2 cartas da mão. Então digamos que tem aqui a mão com 3 cartas, ok? Ele escolhe 2 cartas para poder derrotar qualquer inimigo em qualquer posição com qualquer valor, inclusive na área de não bloqueáveis. Então, por exemplo, eu posso usar assassinar para pegar essas 2 cartas e eliminar aquele 8. E por último, nós temos a habilidade especial dos magos, que em inglês se chama Firestorm. Como que funciona? Ele pode atacar 2 vezes na rodada dos heróis. Existe uma regra específica para isso. Você vai atacar 2 vezes, sendo que uma das cartas ela vai atingir os monstros da linha principal e a outra carta só pode ser usada na linha onde há monstros não bloqueáveis. Bom, pessoal, e a última coisa que eu queria explicar, que talvez vai ficar mais claro apenas com o gameplay, é que na medida que o jogo vai acontecendo, você vai acumulando cartas de feridas. O jogo chama isso de feridas, wounds, né? E elas vão fazendo parte do baralho de ataque dos heróis, né? Digamos na metade do jogo. Aí você vai sacar 3 cartas como essa. Você não pode fazer um ataque que não seja do seu naipe. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não deixe de se inscrever no canal e obrigado por assistir. Um abraço, até a próxima. Valeu. Carta aqui.